Marcos capítulo de número 6, versículo 45 em diante. Vamos meditar nesse texto nessa noite, entender o que o Senhor quer falar conosco. Marcos 6, 45, quem achou, diga amém. Diz assim: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhe era ao contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos os viam e perturbavam-se. Mas logo falou com eles e disse-lhe: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo fale conosco nesta noite. Queridos irmãos, eu vou pregar 15 minutinhos só e eu quero louvar um hino. Pode ser? Eu vou cantar depois, juntamente com a minha esposa, não é? Porque eu sei que a minha voz é feia. Então, se eu cantar agora, vai todo mundo sair correndo, né? Então deixa aí para os irmãos ouvir a palavra, depois a gente canta. Queridos, eu amo demais de falar sobre Jesus. Eu poderia falar sobre tantos homens, não é, que passaram ao longo da história, muitos filósofos, muitos homens, até mesmo alguns que andaram com o próprio Jesus. Mas a grande verdade é que o único nome que pode transformar a sua vida é o nome de Jesus. Então é por isso que eu amo todas as vezes falar de Jesus e ler algum texto sobre o nosso Senhor. Atos capítulo 1, no seu versículo 1, tem um texto muito interessante lá, que Lucas vai começar a escrever o livro dizendo: Fiz o primeiro tratado ao Teófilo, acerca de todas as coisas que Jesus não só fez, como também ensinou. Jesus, ele fazia e Jesus também ensinava. Jesus ensinava e também fazia. Jesus, ele não era hipócrita de falar e não fazer, e nem era arrogante de fazer e de não ensinar. Jesus era completo porque ele fazia as duas. Ele fazia e ensinava o que ele precisava fazer. Então eu amo demais todas as vezes que eu ministro, todas as vezes que eu estudo, todas as vezes que eu leio sobre Jesus. E nesse texto aqui que nós acabamos de ler, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele tinha acabado de fazer a segunda multiplicação dos pães e peixes. Ele despede a multidão e depois ele dá uma ordem para os discípulos, para eles atravessarem o outro lado do lago. E a Bíblia vai dizer que antes de Jesus alcançar os discípulos, Jesus, ele sobe no monte para a oração. E o historiador Flávio Josefo, ele vai
nos dizer que nessa ocasião aqui, Jesus ele vai orar aproximadamente por 10 horas. Jesus, antes de ir ao encontro dos discípulos, ele estava no culto de oração lá no monte. E eu achei muito interessante isso aqui, irmão, porque eu muitas das vezes ouvi somente falar de um Jesus que andou sobre as águas. Só que texto sem contexto é pretexto para heresia. E nós precisamos entender que antes de Jesus andar sobre as águas, ele estava investindo tempo na oração. Oh glória! Antes de Jesus andar sobre as águas, ele estava falando com Deus primeiro. Porque que depois que você sai da oração, você anda por cima do seu problema. Antes de você sair, depois que você sai da oração, o mar fica pequeno para você. Não é? E eu poderia, irmão, falar somente do Jesus que andou sobre as águas, que aquietou o mar e tudo mais. Mas não. Eu preciso pregar o que Jesus fez antes. E o que ele fez? Ele estava no culto de oração. Oh glória! Ele estava falando com Deus primeiro. E todas as vezes que nós lemos a Bíblia, e nós vemos que quando tem oração, tem milagre. Atos capítulo 3 diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração. Aí encontraram um homem coxo. E aí Pedro falou: olha, tá feia a coisa aqui, não tenho ouro nem tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Atos capítulo 11 diz que Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E o resultado disso, Deus enviou um anjo para libertar Pedro lá da prisão. Atos capítulo 16 diz que Paulo e Silas oravam e cantavam. Oh glória! Eles oravam e depois cantavam. E de repente veio um terremoto e todos os alicerces da prisão foram abertos e eles conseguiram sair de lá. Paulo ele vai dizer à igreja de Tessalonicenses: orai sem... Oh glória! E eu poderia, irmãos, falar aqui que você é bonzinho demais, que Jesus vai te dar vitória, que Jesus vai te dar a providência, Jesus vai entregar o que você pede, tudo isso. Mas eu não tenho base bíblica para te falar isso. Mas a Bíblia nos mostra que todas as vezes que nós estamos em oração, o impossível acontece. Oh glória! Todas as vezes que um crente está em oração, pastor Jair, alguma coisa diferente acontece. Então, irmãos, precisamos investir tempo na oração. Precisamos investir tempo Mas, pregador, tempo eu não tenho. Pois bem, tempo não se tem, tempo se cria. E nós só criamos tempo para aquilo que é prioridade para nós. A oração tem sido prioridade para você? Oh, glória! Se for prioridade, irmão, você vai acordar mais cedo, você vai dormir mais tarde, você vai fazer alguma coisa para ter o seu tempo de oração. E o milagre só vai vir quando você estiver debaixo de oração. Se Jesus orava, quem sou eu e você para não orar? Se Jesus gastou 10 horas na oração, hoje em dia é difícil a gente ficar 1 hora de joelho. A gente marca uma oração, às vezes só vem Pedro, Tiago e João, e às vezes
Pedro não pode vir porque tem que cuidar da sogra, não é? Que ficou doente. E aí, irmãos, o que acontece? Tá difícil. Nós vemos milagres dentro das igrejas. Das igrejas, não é a nossa igreja. Das igrejas. A coisa está tão feia para nós, irmãos, que está difícil a gente até ver batismo com o Espírito Santo nas igrejas. A minha avó, que descansa no Senhor, ela contava que muitos anos atrás, era normal isso acontecer dentro das igrejas. Milagre, batismo com o Espírito Santo e tudo mais. Era normal o traficante passar aí na frente da igreja, ouvir o louvor e vir aqui aceitar Jesus. Era normal. Mas ela falava um remédio. Ela falava, olha, mas tinha uma vez no mês que a igreja se reunia e fazia o turno de 12 horas de oração todo mundo. Ficava uma turma lá cozinhando, fazendo o almoço e a igreja toda em oração. Não tinha louvor, não tinha nada, só oração. E aí o milagre acontece, irmãos. E depois disso, pregador, a Bíblia vai dizer que a tempestade se levanta lá no mar. A tempestade se levanta lá. E Jesus, o texto diz que Jesus ele vai observar os discípulos. O mar está agitado lá. Mas Jesus está de olho na sua situação. Oh, glória. Parece que você está sozinho. Mas Jesus está de olho na sua situação. Oh, glória. Parece que não tem ninguém para te ajudar. Mas Jesus está de olho na sua situação. E na hora certa, Ele vem para te socorrer. E ele se fadigava ao remar. O vento era contrário. E aí, perto da 4ª vigília da noite, eu quero que você entenda isso aqui, irmãos. A 4ª vigília da noite, eu achei interessante isso aqui também. Porque a primeira vigília é das 6 às 9 da noite. Das 9 à meia-noite a segunda. Da meia-noite às 3 é a terceira. Das 3 às 6 é a 4ª vigília. Ou seja, glória, isso aqui é muito forte. Enquanto Jesus estava lá na oração, eles estavam enfrentando a tempestade. Glória. Jesus estava lá orando, vendo a situação, mas Jesus tinha a hora certa para chegar lá. Glória. Meu Deus. E aí, se você for, não é, pensar comigo, eu trabalhei muitos anos, irmão, saindo de madrugada para ir trabalhar. E aí eu via, né, principalmente no verão, que quando dá umas 5 horas, 5h10, o sol já começa a aparecer, não é? O dia já começa, não é, a surgir, não é? Quem sai de madrugada sabe o que eu estou falando. E eu comecei a pensar nisso, irmãos. E eu entendi isso aqui. Porque Jesus estava ensinando para os discípulos, olha, o choro pode durar uma noite, oh glória. Mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Pode estar difícil para você agora, irmãos. Mas o amanhecer de Jesus está chegando aí na sua vida. O amanhecer de Jesus está chegando na tua casa. O amanhecer de Jesus está chegando na tua família. O amanhecer de Jesus está chegando na sua vida financeira. Na hora certa, Ele vai chegar. E aí, quando Jesus chega, eles pensaram que era um fantasma. Começaram a gritar aqui pensando que era um fantasma.
Eles estavam no meio da turbulência. Jesus estava vindo com socorro. E eles não reconheceram que era Jesus. Irmão, isso aqui é muito interessante também, porque às vezes Jesus trabalha na nossa vida de uma forma e nós pensamos que não é Jesus que está fazendo. Às vezes Jesus está fazendo algo em nossa vida e nós pensamos que não é Ele que está fazendo. Eu fiz, alguns anos atrás, eu dirigi algumas vigílias em uma casa de recuperação lá em Caieiras. E eu ficava desesperado, irmãos, quando a gente conversava com algumas mães, e algumas mães reclamavam porque os seus filhos estavam lá. Jesus estava ali trabalhando, Jesus estava ali lapidando, não é? Jesus estava usando ali o desconforto para formar o caráter da pessoa. E muita mãe reclamava, porque Jesus estava trabalhando com eles ali. Então, às vezes, Jesus trabalha da nossa vida de um jeito, e nós pensamos que não é Jesus que está fazendo. Às vezes nós colocamos algo na mão de Deus, e na hora que Deus vai estender a mão para abençoar, a gente tira. Não, Jesus, desse jeito eu não quero. Aí quando a coisa aperta, a gente coloca de novo. Quando Deus vai abençoar, a gente tira da mão dele. Só que eu quero te falar uma coisa nessa noite, irmãos. Deixe Jesus trabalhar como Ele quer na sua vida. Se você teve a coragem de entregar para Ele, então deixa Ele trabalhar, porque Ele sabe o que é melhor para você. Oh, glória. Ele sabe o que é melhor para essa situação, então deixa Ele trabalhar como Ele quer na sua vida. Termina agora. E todos viam e perturbavam-se, mas logo falou com eles e disse-lhe: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Oh, glória. Sou eu, não temais. Agora eu quero te levar lá para o Velho Testamento. Você lembra quando Moisés estava dando várias desculpas para Deus, para ele não ir para o Egito, libertar o povo? Você lembra quando Moisés estava indagando a Deus ali, dando várias desculpas para não ir? O que Deus disse para Moisés? Moisés, vá para Faraó e diga que o eu sou te enviou. Oh, glória. O mesmo eu sou que estava lá está dizendo aqui para nós nessa noite: sou eu quem cuida da tua casa, sou eu quem cuida da sua família, sou eu quem cuida do seu sustento, sou eu que estou com você na tempestade, sou eu que estou com você no monte, porque no meio dessa prova eu vou chegar na hora certa. Quem recebe essa palavra nessa noite em nome de Jesus? Jesus está vindo com socorro para a tua casa, para a tua vida, para o teu emprego, para a tua situação. Na hora certa Ele vai chegar.